Você está na sintonia do programa Amor e Graça, aqui pela Rádio Interativa. A apresentação é minha, Edmilson Santos. Quero agradecer aí o pessoal que está acompanhando o nosso programa no setor Endes, você que nos ouve também no setor Mariano Machado. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos juntos até as 2, né? Lembrando que daqui a pouquinho tem uma mensagem com o pastor Josué Brandão. Tem coisa boa ainda, hein? Tem muita coisa boa chegando aí. Hoje quero trazer uma reflexão para edificar a sua fé. Pessoal que me ouve nesse dia, você que está sempre aí na sintonia do nosso programa, Deus abençoe você, viu? E hoje o Senhor preparou com certeza uma palavra para edificar a sua fé. Talvez você tenha passado por um vale, né? Por uma provação, por um momento difícil, mas eu quero te trazer uma boa notícia. Vai passar, tá certo? Vai passar. Não perca o ânimo, não perca a sua fé, coloque a sua esperança em Deus, porque Jesus continua no controle de todas as coisas. Tudo está no controle do Senhor. Amém, irmão Edmilson? Eu creio. Quando eu tive fora do rádio, né? O último programa que eu fiz foi em janeiro de 2020. E de lá para cá muitas coisas aconteceram. A pandemia chegou aqui no país em novembro de 2019 e ninguém imaginava, né, que a gente ia viver uma realidade tão difícil, isso no mundo inteiro. E muitas pessoas ficaram desesperançadas, perderam aquela alegria, né? Muitas pessoas perderam aí aquela expectativa de dias melhores. E essa semana atingimos aí a casa de 500 mil mortos pela pandemia do Covid. E é difícil. Tem muitas pessoas, inclusive aqui na cidade, que perderam seus entes queridos. E o que você vai falar nesses momentos, né? Por que uns continuam, vencem a doença e outros ficam pelo caminho? Deus tem seus planos, nós não conseguimos entender, né? Eu até tento aqui achar alguma palavra, mas o que eu vou dizer? Deus, ele é soberano naquilo que faz. Uma coisa é fato, Deus é aquele que dá a vida e Deus é aquele também que tira a vida. Ele é dono de tudo. E não cabe a nós questionar a ação de Deus, né? Aquilo que o Senhor faz. Mas uma coisa é fato: os planos de Deus são perfeitos. Por mais que você possa estar passando um momento difícil e você agora possa se perguntar, irmã Edmilson, como Deus é perfeito no meio de tanto caos? Como Deus é perfeito em meio de tanta adversidade? Deus tem os seus planos. Entenda que se você está vivo, se você está ouvindo hoje a minha voz, mostra que o amor de Deus está te alcançando. E Deus está te dando mais uma oportunidade de você recomeçar, de você reconstruir. E agora com novas experiências, porque você amadureceu. Você não continua mais a mesma pessoa, concorda comigo? Você não continua mais a mesma pessoa. E nesse retorno, eu queria estar compartilhando o texto da Palavra de Deus. Nós vamos caminhar em alguns versículos do livro de Jó, esse livro que é muito oportuno nos dias de hoje. Como Jó lidou com tanta dor, né? Com tantas perdas. E se você for olhar, foram muitas perdas materiais. No único dia ele perdeu todos os seus bens, perdeu 10 filhos, olha para você ver, perdeu 10 filhos. E no segundo estágio da provação, Jó perdeu a sua saúde, ele foi cometido de umas chagas. Muitos teólogos falam que foi um câncer que ia comendo todo o seu corpo. Para você ter ideia, alguns historiadores dizem que
aproximadamente foi em torno de 8 anos de provação. E para trazer mais detalhes sobre essa enfermidade de Jó, em cada tumor que arrebentava em seu corpo saía vermes, ou seja, ele ia sendo comido vivo. Foi difícil. Imagina um homem que tinha muita influência. O texto da palavra de Deus no livro de Jó fala que ele era o homem mais influente do Oriente. Era um homem que tinha muitas posses, muitas riquezas. E todos gostavam de ouvir a Jó porque era um homem muito sábio, zeloso, se desviava do mal. Ele tinha aquele cuidado de sempre apresentar as ofertas a Deus pelos seus pecados, se houvesse algum, e também pelos pecados dos seus filhos. Ele era um homem extremamente zeloso pela lei, pela palavra de Deus. Só que, quando ele foi acometido por essa provação, que durou aí seus 8 anos, segundo os historiadores, ao final ele entendeu uma coisa. O que ele entendeu, irmã de Deus? Lá no capítulo 40 do livro de Jó, você vai perceber que ele declara o seguinte: eu conheci a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele pôde contemplar com seus próprios olhos o favor de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida. E trazendo essa introdução a essa mensagem hoje, eu quero destacar aqui o capítulo 4 do livro de Jó. Estou lendo aqui na versão NVT, e o texto diz o seguinte: aqui é um relato, a primeira resposta de um dos amigos de Jó. Ele faz, e ele começa dizendo o seguinte: olha só, você já deu ânimo a muita gente, deu forças aos fracos, suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você deu apoio aos vacilantes. Mas agora, quando vê que vem a aflição, você desanima? Quando é atingido por ela, entra em pânico? Seu temor a Deus não lhe dá confiança? É uma pergunta que ele faz quando vê Jó naquele estado de tantas perdas, doente, né? E ainda o confronta. Olha só, você desanima, você que ajudou tantas pessoas, dando tantas palavras de fé e encorajamento? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida íntegra não lhe traz esperança? Aí você pode se perguntar: irmão Edmilson, me desculpe, mas esse cara não era amigo de Jó. Olha o que ele está dizendo para ele. É como se estivesse fazendo um deboche do seu sofrimento. Pois é, às vezes quando a gente passa um momento difícil na nossa vida, muitas pessoas agem dessa forma conosco. Elas debocham da sua dor. É como se elas nunca tivessem que passar uma dificuldade, uma adversidade, né? É muito fácil as pessoas nos confrontar quando elas estão em posição de, digamos assim, na posição confortável, né? É muito fácil você apontar o erro do outro. É muito cômodo você apontar a falha do outro e você julgar e tirar suas conclusões. Ah, você está passando por isso aí porque você deve ter feito uma coisa muito errada. Você está enfrentando essa adversidade porque você plantou. Plantou o quê, meu querido? O mal chega na casa de todos. A dificuldade vem sobre todo ser humano. Em algum momento, o ser humano vai ser provado, vai passar por uma dificuldade em sua vida. Isso não significa que ele é melhor ou pior. Só demonstra que todos estamos sujeitos a enfrentar o dia mau. Jó enfrentou o dia mau por 8 anos. E a sensação que ele tinha é que ele não ia vencer. Você já passou por algum processo na sua vida
que você tinha a sensação, ou teve a sensação, que não iria sair dele? Irmão Edmilson, talvez você pode lembrar de um fato que aconteceu, sei lá, alguns anos atrás, talvez recente. E quando eu faço essa observação, você começa a refletir a respeito do que você passou. E aí você pode pensar, irmão Edmilson, eu me lembro no ano de 2006, por exemplo, 2007, sei lá, 2014, quando eu perdi alguém importante na minha vida. Quando meu casamento encerrou, quando eu perdi o meu pai, quando eu perdi a minha mãe, quando eu perdi a minha avó, quando eu perdi tudo, quando eu fiquei sem nada. E eu me fiz a seguinte pergunta: Deus, por quê? Por que eu? Não é essa pergunta que muitos de nós fazemos? Quando perdemos alguém, por que eu? Por que aconteceu comigo? Por que aconteceu na minha família? Por que tão novo? Por quê? Por quê e por quê? Você acha que Jó também não fez essas perguntas no momento em que bateram em sua porta e disseram: olha, seus filhos estavam festejando, veio um redemoinho, derrubou a casa e os 10 morreram. Começou com as perdas de bens. Isso de manhã cedo, quando ele ainda estava despertando do sono. E alguém bate em sua porta: olha, veio um assaltante e levou todos os seus bens. Talvez ali um grupo de assaltantes levaram o seu gado, mataram o seu funcionário, porque Jó não tinha escravos. Ele tinha pessoas que trabalhavam para ele e recebia salário. Naquele tempo, onde era comum você encontrar escravos nas propriedades, Jó tinha trabalhadores. E sempre alguém batia na porta dizendo: olha, só eu fiquei vivo para contar a história. E ali ele ia recebendo aquela avalanche de notícias ruins, das perdas, dos prejuízos. Pois é, talvez você esteja passando um pouquinho de provação, se for para comparar com Jó, né? Não tem como medir, porque o estágio da provação dele foi muito grande. Talvez você perdeu alguém, talvez você perdeu o seu trabalho, o seu sustento, o seu ganha-pão. E aí você se pergunta: por que Deus permite? Eu vou te responder. Talvez porque você conhecia Deus de ouvir falar, mas agora seus olhos vão vê-lo de perto. Porque enquanto você ouvia sobre Deus, a sua experiência era muito rasa. Mas quando os seus olhos o veem, você o conhece no profundo. Você o conhece na dor. Você conhece nas lágrimas. Sabe aquela noite que você fala com Deus e fala: por que hoje o Senhor não me mata? Alguém já fez essa pergunta? Ou essa oração tola? Porque eu já fiz. Por que na hora do sono o Senhor não tira o meu fôlego e me faz acordar fora deste mundo? Irmão Edmilson, não é fácil.
Eu percebo que você é humano como eu, passa pelas mesmas adversidades. Não sou diferente de você, nenhum de nós somos. A diferença é como você ressignifica a sua dor. Em vez de você ficar lamentando pelo que passou ou pelo que você está vivendo, você começa a dar uma palavra de ânimo, de fé para aqueles que também precisam. Porque nesse período de pandemia, onde tantas pessoas se encontram abatidas, querendo recuperar a normalidade das coisas, mas eu vou te dar uma notícia: você nunca mais vai ser o mesmo, você nunca mais vai ser a mesma. E aí, esse amigo de Jó, que eu não sei dizer se poderia assim chamar, né, de amigo, ele começa a confrontá-lo no seu momento de dor e de sofrimento. Você não deu ânimo a tanta gente? Você não deu palavra de fé para tantas pessoas? E agora que chega a sua vez, você desanima? Irmãos, você acredita que ainda hoje eu escuto isso também? Você acredita que eu ainda encontro pessoas nesse nível que ainda se pergunta, ou pergunta, ou me pergunta, agora que chega a sua vez, você desanima? Meu querido, minha querida, um dia você vai passar pelo dia mau. E a pergunta que eu te devolvo é: será que você vai suportar como eu suportei? Será que você vai desviar? Será que você vai perder o ânimo? Será que você vai pensar em morrer? Talvez a provação de hoje que eu passo vai ser a escola que eu vou te dar amanhã. Quem sabe Deus não está permitindo que eu passe para ajudar você a passar pela sua daqui 6 meses? Quem sabe a escola que eu estou fazendo hoje vai servir para que eu seja o seu professor amanhã? Já se perguntou? A vida é assim. E sabe a diferença? A diferença é que uns se permite aprender, buscam no Senhor sabedoria e força e recebe dele força, graça, misericórdia. Como diria meu amigo irmão Reginaldo, quando ele disse para mim, eu nunca esqueci dessa frase, irmão Reginaldo: só sabe o que é misericórdia quem um dia irá precisar dela. É verdade. Não esqueci essa frase. De fato, só sabe o que é misericórdia quem precisa dela. Talvez hoje você precisa de uma palavra de ânimo, não de alguém que olhe para você e te aponte as suas fraquezas ou as suas limitações. Quando uma pessoa vai para a igreja, ela não vai para você falar das suas falhas ou dos seus defeitos. Ela vai para receber uma palavra de ânimo. E você tem dado palavra de ânimo para ela? Ou você simplesmente olha para o seu vizinho e começa a falar da vida dele? Numa cidade pequena, é muito fácil falar da vida dos outros. Mas numa cidade pequena também, é muito fácil você orar pelo outro, porque você conhece a história de muita gente que chega no seu ouvido. Você acha que quando chega a notícia de alguém, é para você falar ou é para você orar por ela? Estou te fazendo a pergunta.
Pode responder se você estiver aí na sua casa. Eu sei que eu não vou ouvir, mas Deus vai ouvir. Será que essa notícia dessa pessoa que está chegando aos seus ouvidos, será que não é para você orar por ela? Você já orou por alguém hoje? Você já orou por alguém que você ouviu sobre ela? Se você ouviu a notícia de alguém, ou até de mim, você já dobrou o seu joelho e orou? Já falou, Senhor, abençoa essa pessoa. Se essa notícia chegou no meu ouvido, é porque, de fato, ela não vai sair sem receber uma oração minha. Você já orou por alguém? Você está vendo como o nosso cristianismo é muito raso? A gente prefere levar notícias dos outros para outros. Falar do outro é muito cômodo, né? Mas um dia você vai passar pela adversidade. Fique tranquilo. O dia mau vai chegar também. E aí? Você gostaria de receber uma oração? Ou você gostaria de saber que alguém está falando do seu sofrimento ou da sua dor? Pensa, depois responde para Deus quando você for orar. Mas sabe o que eu aprendo com Jó? É que ele continuou andando, seguindo, com dor ou sem dor. Ele continuou andando. Ele continuou falando com Deus da sua maneira. Se amaldiçoou o dia que nasceu, ou se não importa. Você sabe o que é tentar dormir com o corpo todo cheio de feridas, saindo verme? Já passou por isso? Se vê sozinho depois de ter perdido 10 filhos e toda a riqueza que tinha, mas não perdeu a fé. Talvez tudo que ele queria era alívio. Alívio.